Vamos continuar com a análise. A Bruna Torlá vai conversar conosco também sobre as declarações de Ernesto Araújo. Boa tarde, Bruna. Ele não pediu habeas corpus ao Supremo, estava garantindo aí a sua participação. Como é que você viu até agora? A gente falava justamente mais do desgaste político do que a comprovação de omissões e crimes, né, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, William. Prazer estar aqui novamente. Eu tenho acompanhado o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo desde hoje de manhã e eu confesso a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan que o que mais me impressionou foi a falta de cultura visível por parte dos nossos senadores, que se mostraram incapazes de compreender alguns elementos vitais para que as críticas que eles apresentaram ao ex-ministro justamente sobre a sua suposta má relação com a China tivesse algum sentido, né? Então eu até estou colocando aqui para o senador Otto Alencar, que é um homem que infelizmente, por mais que ele seja senador, seja um homem antigo em nossa política, ele demonstrou hoje total falta de cultura política, né? Porque o Leopardo, ou Gato Pardo, não é uma obra para estetas, é uma obra necessária para que qualquer pessoa que tenha aspirações políticas leia, né? E ele demonstrou que ele não conhece nem essa obra. Então, o que mais me espantou hoje foi a incongruência entre a amabilidade e a inteligência do ex-ministro Ernesto Araújo e a falta de cultura do Senado, né? A Cátia Abreu também deu um show de ignorância mesmo, né? Fez declarações sobre a China que não correspondem à realidade. Mara Gabrilli, então, ela, para mim, foi a maior surpresa. Ela começou a falar sobre a tradição da China, sendo que justamente o Ernesto Araújo seria o primeiro a defender a tradição milenar da China. O que ele critica, a sua posição, as suas restrições são justamente contra um projeto expansionista chinês, que é claro que isso é algo que qualquer pessoa que tem um mínimo de tintura em geopolítica sabe. A China tem um projeto expansionista e é claro que a gente tem que manter as boas relações porque é um parceiro importante, mas sem jamais abrir mão da nossa soberania, senão a gente é engolido, né? Então, assim, não é só a China, você tem ali vários outros projetos expansionistas. Todo país, toda nação que se autorrespeite tem que ter cuidado com nações que têm projetos expansionistas. Então, essa é a linha de pensamento do Ernesto Araújo, e em momento algum ela foi compreendida. Então todas as acusações que foram feitas contra o Ernesto, o ex-ministro, pareceram um pouco ridículas, né? Então, nesse sentido, hoje foi o dia, para mim, da CPI mais vergonhoso, porque os senadores demonstraram uma falta de cultura incompatível com a função que eles ocupam. Em relação ao questionamento, Bruna, ele citou justamente, né, que ele colocou para o Ministério da Saúde, né? Uhum. Na verdade é o seguinte, se a gente está falando aí de uma gestão de uma pandemia, é natural, né? Não havia outra resposta para o Ernesto Araújo. Ele foi ali honesto. Ele disse, olha, eu trabalhei conforme as indicações do Ministério da Saúde. Isso, na verdade, não é nenhuma novidade. A gente observou e foi assim mesmo, né? Com a exceção de algumas coisas que foram decorrentes da sua política. Então, por exemplo, a facilidade em obter insumos da Índia realmente esteve relacionada com a boa política, né, que ele estabeleceu com a Índia no começo da sua gestão. Agora, tirando isso, se a gente observar, tudo o que foi feito estava subordinado ao Ministério da Saúde. Então, amanhã, o Pazuello é quem tem a grande responsabilidade aí de dar as respostas sobre quais foram os erros do governo, porque todos nós sabemos que houve erros. E por que é que a gente teve erros? Porque é um problema muito difícil. Você estabelecer um plano de vacinação considerando a efetividade do sistema brasileiro, a gente tem um ótimo programa de vacinação, a gente diminuiu a mortalidade infantil, a população brasileira confia muito em vacina, né? Então não é fácil para o Ministério da Saúde tomar uma decisão quanto à vacinação. A gente não pode estragar esse nosso histórico bom das últimas décadas, né? Então não é fácil, considerando a demora para se chegar a uma vacina minimamente adequada. Obviamente, erros foram acontecendo no meio do caminho, porque toda decisão difícil, ela
leva consigo muitos erros. E o Pazuello amanhã, né, demonstra aí uma certa apreensão. Por quê? Porque ele sabe que a CPI está politizada. Eu acho que se fosse uma questão de esclarecer quais foram os erros para que o Brasil melhorasse, para que o governo tivesse condições de se corrigir e retomar os rumos, talvez ele não tivesse preocupado, mas como ele sabe que o interesse ali é responsabilizá-lo tendo como alvo o presidente, eu acho que é por isso que ele vai tão apreensivo, porque é natural erros, né? O que não é natural é um Senado considerar esses erros como pretexto para atacar politicamente aí um presidente que está no poder visando as eleições do ano que vem.